Vamos lá para mais essa questão aqui de dinâmica também. E a questão diz o seguinte: a figura mostra uma esfera de raio R, tem uma esfera com raio R, e peso P suspenso por uma corda fixa a uma parede sem atrito a uma distância y acima da esfera. Ele diz que esse y é igual a 4 vezes o raio. E ele pergunta qual é a força exercida pela parede sobre ela. Ou seja, ele quer saber qual a força daqui, né, que exerce sobre essa esfera, né? Que pode chamar de F, né? Ele quer a razão, né, entre a intensidade do peso. Então ele está pedindo alguma coisa, a razão entre o peso da esfera. Ele quer a razão. Quando diz razão, é a divisão, né? Então é o peso sobre esse F aí. Que razão vai dar isso? Né? O peso sobre F. Que resultado eu vou ter, né? O nome razão diz que é uma divisão. Ele diz aqui a razão entre a intensidade do peso e a força exercida pela esfera. E a gente vai ter que fazer, né? Vamos colocar um plano cartesiano e fazer análise, né? Quais são as forças que tem envolvida nesse sistema. Vou colocar o plano cartesiano aqui, né? A gente vai ter uma... Aqui eu vou colocar o meu y e pode ser sim ao x, né? Então nós temos aqui na vertical a gente tem o y e aqui o x. Eu vou chamar esse ângulo aqui de beta, que eu não sei ele. Esse pedaço aqui de cima, se você analisar, ele é o mesmo f, né? Esse aqui também é f, que em comprimento ele é igual a um raio r, né? Se fosse, né? Proporcional a um raio r. Essa altura aqui, eu não sei ainda quem é, né? Mas ela é 4r, né? Em comprimento ela é o quê? 4r. 4r. E essa parte aqui de cima é como se fosse o F, ele é como se fosse uma força F e um raio R, né, que seria, se fosse analisar como um comprimento. A força que está envolvida nessa corda aqui, né, é a força de tração, né? Toda vez que a gente tem uma corda, a força envolvida é a força de tração. Então aqui nós temos uma tração na corda. Aqui a gente vai ter a tração T, Y, né, que está na vertical. E esse pedaço aqui, nós vamos ter a tração chamada de tração TX. Para baixo, qual é a força que está envolvida aqui? A força peso, né, da esfera. Aí aqui para cima nós temos a tração T, Y, aqui o TX e aqui a tração T. E o ângulo que eu coloquei entre eles é o ângulo beta. Se nós fizermos as análises das forças, ó, na vertical nós vamos ter que o peso ele é igual em módulo, né, igual ao TY, que é T cosseno do ângulo beta. Na horizontal nós vamos ter que a força F ela tem que ser igual ao TX, que é igual a quem? Ao T seno de beta. Eu vou dividir a primeira pela segunda ou a segunda pela primeira e nós vamos encontrar que vai dar P, só fazendo a análise, né? P cosseno, tá certo? E certinho. Dividindo P vai ficar P dividido por F é igual quando você dividir uma pela outra, as tensões se anulam, né? E aí o cosseno de beta dividido pelo seno de beta vai dar a tangente, né? A tangente de... Não, tangente não, a cotangente
que eu estou dividindo é o cosseno pelo seno e não o seno pelo cosseno, né? Então, que vai dar a cotangente. Vou colocar assim, cotangente de beta. Fazendo a análise, né, a comparação pela distância, né, pelo tamanho, então ficaria o peso sobre F, vai ficar igual. Quem é a cotangente? É o cosseno pelo seno. Quem é o cosseno? Vai ser o R, né? R. Sobre o seno. Quem é o seno? O seno vai ser o 4R. Você pode cortar, né? Aqui é um R dividido por 4R. Corta o R com o R. Então você tem que a razão vai ser igual a 1/4. Né? A razão entre a intensidade do piso e a força exercida. Dá 1/4. E a questão dá 1/4. No caso, você teria que a razão F sobre o peso dá igual a 4, né? O gabarito é para ser esse daqui.